Passou. Foi-se e agora esperamos os desdobramentos. Tem os destaques ainda, que ainda precisam ser votados ali, mas o texto base passou, né? E, como eu falava, votação importante, expressiva, né? Até o Haddad reconheceu, falou, poxa, 372 votos é uma votação bastante importante. E a pergunta que eu passo para vocês é a seguinte, e aí, é força de Lira, força do governo, ou um sentimento de necessidade de passar essa pauta importante para o país que acometeu o coração dos deputados? Gani. Eu acho que tem um pouco de tudo, mas o governo abriu o cofre também, né, com emendas, né, quase 1 bi de emendas aí nos últimos no último mês. Mas tinha uma grande pressão do mercado financeiro, do setor empresarial para que passasse o arcabouço fiscal e essa pressão em cima também do Lira. E aí você juntou a fome com a vontade de comer. Você teve emendas parlamentares, uma pressão da sociedade e ele foi colocado em votação, né? Lembrando que ele não passou pelas comissões, ele foi direto para plenário, em regime de urgência, e aprovado agora segue para o Senado. Tiveram ali algumas modificações, né, Filipão? Então, dentro daquilo que foi estabelecido, então, qual que foi a principal diferença em relação à regra anterior? Esse arcabouço, o crescimento da despesa está limitado ao crescimento de 70% da arrecadação, desde que fique numa faixa IPCA mais 0,6 até IPCA mais 2,5. Então, se esse crescimento da despesa for menor do que IPCA mais 2,5, o governo vai poder gastar IPCA mais 0,6. Se ele for maior do que IPCA mais 2,5, ele só vai poder gastar IPCA mais 2,5. Muito bem. Mas tem as exceções, que essa regra não se aplica. Então, o Congresso Nacional diminuiu o número de exceções e, entre elas, era o Fundeb, dinheiro lá para educação de base, entra agora na regra dessa regra do teto. O Fundeb foi mantido. No entanto, embora o Fundeb tenha sido mantido, ele tem uma outra regra que não ficou muito claro ainda. Coisas já contratadas até o dia da assinatura do Lula lá, né? Porque isso volta para Lula, né? Então vamos dizer que Lula assina dia 2 de maio. Tudo contratado até 1º de maio sai do teto. Coisas de 2 de maio para frente. E mesmo nessas que vêm depois, ele tem um dispositivo lá que não ficou muito claro, mas que está dentro do teto, mas eventualmente você pode gastar mais. Eu acho que volta o mínimo constitucional, né, de gastos com educação. E aí, outra questão, e aí foi uma mudança do próprio relator, o Cajado, do PP, ele tinha colocado para 2024 que o governo poderia gastar IPCA mais 2,5. Então, na largada, o governo já ia sair gastando muito. Houve uma pressão muito grande e ele reviu isso, né? Que era o tal do cálculo que ele fala, não, é 40 bi, o mercado falava 80 e tal. Mas aí ele reviu essa questão, então me parece que será um gasto projetado entre IPCA mais 1 até IPCA mais 2, por aí, tá? Meta de superávit primário, né? 0 esse ano, é isso? Não, 0 ano que vem. 0 ano que vem. 0 ano que vem, meio 2025, né? E 1% 2026. Acho que é uma meta tímida, superávit primário, e acho que deveria ser 2,5, né? É isso que estabiliza a dívida pública. Mas, enfim, foi essa a meta. Vamos ver se vai ser cumprida, porque é difícil, né? Porque é muito focado na arrecadação. E eu acho que um outro ponto importante foi a possibilidade... foi uma emenda também. Você não pode tirar do cálculo do resultado primário algumas despesas, como era feito no passado. Então, você tirava essas despesas do cálculo do resultado primário, isso inflava o cálculo, né? E agora não pode. Todas as despesas são inclusas. Mas também é meio inócuo, porque se também não for cumprido o resultado primário, o governo também, né, o presidente não vai ter possibilidade de incorrer de crime de responsabilidade e abrir um processo de impeachment contra ele. Que mais que teve aí de contingenciamento,
no limite de 25% das despesas públicas, né? Então, se você não comprou superávit primário, tem um contingenciamento de 25%. Eu não lembro exatamente quanto que era nos governos anteriores, mas era maior, né, esse contingenciamento. Não sei se o Cabral lembra aí também quanto que era esse contingenciamento. Mas tem algum contingenciamento. Então, no frigir dos ovos, não é o ideal, não é igual ao anterior, mas não dá pra gente também ficar chorando leite derramado, né? É o possível. Acho que daria para ser mais possível. Acho que mais ok. É o que tem para hoje, Filipão. O mercado aceitou. Vamos ver como é que vai ser no Senado agora, né? Onde o governo... Não deve mudar nada, não. Se mudar, volta, aí vai ser mais discussão. O Lira falou que ele e Pacheco estão mega alinhados em reformas, então... Agora tem que ver quem vai ser o relator, porque tem relator... O Marzarí Aziz está quase certo. Porque está concorrendo também o Eduardo Braga, e ele falou que quer passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, pela Comissão de Constituição e Justiça, dar o trâmite... completo, né? Mas se assuntos econômicos for o mesmo grupo que era do Felipe Salto, já passou também. O Salto está apoiando. Ele está apoiando. Mas é mais uma etapa, Ele está apoiando esse arcabouço. Aí, eu acho que foi mais vitória do Lira do que do governo, sabia? Porque ela saiu pior do que entrou em relação ao governo. Para governo, né? Contra governo, entendeu? Então, ok, concordo. Teve um molha-mão lá numa terça-feira que foi 58% de tudo que tinha sido liberado até então no ano. Mas eu acho que foi mais pró-Lira do que pró-Lula nessa história toda aí. De fato, o arcabouço ele não saiu pior, não. Ele saiu melhor do que o governo enviou, né?